E aí, meu povo? Vamos abaixar aqui enquanto vocês entram. Quem estiver assistindo gravado pode pular aí o início. Fiquem tranquilos. Eu vou esperando vocês chegarem. Essa playlist, inclusive, não sei se eu já falei com vocês. Vou colocar na legenda depois, na hora que a live ficar salva. Como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa live é especial. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Especial para quem precisa fazer a prova, descobriu isso agora, vai começar ainda a se preparar, não sabe muito bem se é essa prova mesmo que vai fazer, enfim, tá um pouquinho perdido ainda, né? Então, se você tá perdido, essa é a live, né? Para tirar suas dúvidas, dar uma orientação de qual prova é ideal que você faça, como você deve se preparar, qual é o caminho da preparação. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ir fazendo meu café aqui. Eu tô querendo saber se vocês estão trazendo café junto comigo ou se eu tô tomando esse café sozinha. Não posso pôr muito porque nem cabe. E aí? Oi, Marco. Oi, Michele. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu deixar o meu rascunho aqui. Como vocês estão? Deixa eu ver quem tá aqui. Vocês já sabem qual prova vão fazer? Ai, meu Deus, não consigo clicar aqui. Me contem aí se vocês já sabem qual prova vão fazer ou se estão perdidos ainda, para que eu possa orientar vocês. Me contem aí. Vamos lá, vamos começando então. Então, se você está assistindo gravado, pula esse início aí para adiantar, né? Essa enrolação assim de início para esperar mais pessoas chegarem. Então, esse é o nosso 5º Café com TOEFL e hoje a gente vai falar dos primeiros passos. Provavelmente, se você chegou no meu perfil, é porque você descobriu que precisa fazer uma prova de proficiência e que essa prova chama TOEFL, e aí provavelmente você saiu aí procurando informações na internet se você ainda não conhecia a prova, né? Então, não sei se é o seu caso, se você já sabe qual prova vai fazer, se você ainda não sabe e tem dúvida, esse é exatamente o espaço para isso, tá? Para tirar todas as suas dúvidas. Então, começando, se você chegou aqui porque descobriu que precisa fazer uma prova de proficiência, mas ainda não sabe qual, ou vai ter que fazer o TOEFL, vamos passar aqui pelas etapas, né? Descobri que eu preciso fazer uma prova de proficiência, e agora, o que eu faço, né? Ou descobri que eu preciso fazer o TOEFL, o que eu faço agora? Tem gente que chega com prazo reduzido, tem gente que chega com prazo um pouco maior para poder realizar a prova. Dependendo qual é o seu objetivo, para qual finalidade que você vai usar o resultado da prova. Tem gente que vai tentar o doutorado de sanduíche, então tem edital que costuma sair no início do ano, um pouquinho mais para o fim do ano. Se vocês pretendem concorrer nos editais do próximo ano, o ideal é que vocês já tenham a prova quando o edital sair, porque às vezes eles liberam um prazo muito curto para se inscrever e às vezes não dá tempo de fazer a preparação, fazer a prova, esperar o resultado chegar para poder se inscrever na prova. Então, se preparar com antecedência é sempre o melhor caminho para qualquer prova que você for fazer, independente se é o TOEFL ou não, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa sempre ter em mente é qual prova eu vou fazer. Qual prova eu vou fazer? Isso vai depender muito se você tem um edital já em mente ou não. Quando os editais saem e exigem uma comprovação de proficiência, você consegue encontrar geralmente no anexo do próprio edital
quais as provas são aceitas, qual a nota você precisa ter ou qual o nível você precisa ter, né? Então, se você já tem, alguém aqui tem já um edital em mente ou ainda não? Vocês ainda não têm certeza? Eu não tô conseguindo clicar aqui para ver quem tá, mas vão me dizendo aí, vocês já têm algum edital em mente ou ainda não? Me digam aí. Se vocês já têm esse edital em mente, provavelmente vocês já sabem quais provas são aceitas e principalmente qual é a nota que a gente precisa. Alguns editais só pedem mesmo para que você comprove a sua proficiência, independente do nível, mas a maioria dos editais, principalmente edital de doutorado sanduíche, edital de residência médica, o edital do PDPI, né, o Programa de Desenvolvimento de Professores de Inglês das Escolas Públicas. Então, esses editais, eles exigem notas específicas. Geralmente são notas de nível intermediário, então 527, 540, isso pode variar. A questão da nota do nível exigido fica a critério da instituição, tá? Então é sempre muito importante que vocês confiram aí qual é o score necessário ou o nível, né? Porque dentro de um mesmo nível nós podemos ter notas diferentes, tá bem? E aí uma outra coisa que vocês precisam observar também é para quando vocês precisam dessa nota. Eu preciso entregar isso agora, já que eu tenho um edital em aberto, né, ainda, ou eu pretendo aplicar no edital no próximo ano. Então, qual é mais ou menos o seu prazo ali para poder realizar a prova? Tem muita gente que espera conseguir sempre a nota de primeira, né, fazer a prova a primeira vez e já conseguir a nota. Isso é excelente se a gente consegue fazer, mas é sempre preciso avaliar a sua situação atual. Nem todo mundo tem condições de conseguir uma nota de primeira. Então tomem cuidado com quem te promete isso. Não tem como a gente prometer nada, né? Que você vai conseguir a nota de primeira, porque isso vai depender muito da sua situação atual. Você já fez a prova? Você já estudou inglês, que é o principal? Não adianta eu nunca ter estudado inglês e achar que eu vou conseguir um nível avançado de primeira. As coisas não funcionam bem assim, né? Então vamos voltar aqui para a realidade, tentar entender qual é o ponto de partida de vocês, onde eu estou nesse momento. Eu já estudei inglês? Qual é o meu nível atual de inglês? Há quanto tempo eu não estudo inglês? Qual é o contato que eu tenho atualmente com a língua inglesa? Tudo isso vai contar na hora de a gente pensar um plano de ação para que você possa realizar a prova. Não tem como, gente, não confiem em quem afirma que vocês vão passar de primeira em uma prova. Primeiro porque o TOEFL especificamente nem é uma prova de aprovação ou reprovação. O TOEFL nunca vai te aprovar. Ele vai te posicionar em um determinado nível. Segundo, como que eu vou prometer que você vai alcançar a nota X de primeira, sendo que eu não conheço o seu histórico? Eu não sei se você já estudou inglês. Uma pessoa que já estudou inglês, que tem um nível de inglês, né, intermediário, avançado, com certeza ela vai ter um desempenho, diferente da pessoa que não tem contato nenhum com o inglês. Isso é óbvio, né? Então a gente não consegue prometer esse tipo de coisa. Então, voltando para a realidade, o nosso ponto de partida é entender a sua situação atual. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. É melhor estudar o idioma inglês ou estudar a prova? Como eu posso conciliar? João, me conta a sua situação atual. Você já estudou inglês? Como que você está em relação a isso? Fica mais fácil de eu poder te orientar. Pode me mandar nos comentários aqui que eu vou te ajudando, te respondendo, tá bem? Mas vamos lá então. Primeiro ponto, entender qual a prova que eu preciso fazer,
qual a nota que está sendo exigida e quanto tempo eu tenho para poder entregar esse resultado, né? E aí, vamos lá, se eu não tenho um edital, vamos começar pelo caso de ter. Eu tenho um edital e existem algumas possibilidades ali de prova. Qual prova eu devo escolher? Isso fica a critério de vocês. Eu acho que tem que ver a questão do custo-benefício. Tem que ver se você quer usar essa nota só para esse edital específico ou se você pretende aplicar para outros editais também. Então é interessante, né? Caso você queira usar para outros editais também, que você avalie qual é a validade dessa prova, desse exame em outros editais. Às vezes eu faço uma prova que é uma prova com validade local, dentro ali da instituição. No caso aqui, né, vou dar o exemplo da UFV. A UFV, o programa da pós-graduação da UFV, tem uma prova. Só que essa prova, ela só tem validade dentro da UFV. Ela tem validade local. Se eu quiser aplicar depois para um doutorado sanduíche, essa não é uma prova internacional. Certamente ela não vai ser aceita. Então é legal pensar a curto prazo, mas a médio e longo também, porque é um investimento que vocês fazem, né? De agendar a prova, fazer um preparatório, fazer a prova, isso é um investimento. Então o ideal é que você escolha uma prova, como é o caso do TOEFL, aceita internacionalmente, que te possibilita utilizar em mais de um programa, em mais de um edital. Deixa eu ver aqui. Eu tenho inglês intermediário, porém precisa alcançar o 100 em 12 meses. Não sei por onde começar. Ah, no caso você vai fazer o IPT, então. É isso? Em 12 meses, tá. Olha só, pela nota que você falou, que é o 100, esse score, ele equivale ao IBT, né? Não é o ITP. Eu não trabalho com o IBT, mas a lógica é a mesma. Você tá nesse nível aqui, que é o nível intermediário, e você precisa chegar no avançado, pelo visto, né? A lógica é exatamente a mesma, independente da prova. O que isso significa? Primeiro, que o seu nível atual, ele não é compatível com a nota que você precisa. O que isso significa? A gente não tá no mesmo nível, né? Quando nós estamos no mesmo nível, o processo de preparação pode ser mais rápido. Pode ser que você consiga o resultado de forma mais rápida também. No seu caso, como o seu nível está um pouco abaixo da nota que você precisa, o ideal é que você concilie as duas coisas. Primeiro, o estudo de inglês, com certeza, né? Estudar inglês é sempre importante, porque apesar de as provas terem formatos específicos, estratégia para resolução e etc., são provas de inglês. Então é esperado que vocês tenham conhecimento de inglês, tenham nível de inglês. Os cursos preparatórios, em geral, eu vou tomar como base o meu curso preparatório. A gente trabalha os conteúdos de inglês, só que são conteúdos específicos cobrados na prova. Não é um cursinho de inglês que você vai, né, do básico ao avançado, vai sair falando inglês e etc. Não. É um curso focado no inglês da prova, o que é necessário e suficiente, digamos assim, para aquele exame, né? Então, no caso, o ideal é que você concilie as duas coisas. Isso significa que, além do preparatório, você precisa fazer um curso de inglês? Não necessariamente. Se você consegue manter uma rotina de estudo sozinho também, já daria conta de suprir essa demanda. Porque, provavelmente, além de subir a sua nota, nós vamos ter que subir também o seu nível de inglês. Então, o ideal é que você comece já a manter esse contato com o inglês. Existem várias formas, né, de estudar sozinho. Você não precisa necessariamente fazer um cursinho ou algo do tipo. Até porque, se a gente pega um cursinho num modelo tradicional, provavelmente você vai demorar meses para avançar de um nível para o outro. Então, tem que avaliar qual é a sua prioridade nesse momento.
Agora, pensando no prazo que você tem, que é 12 meses, esse prazo é excelente. Você tem um prazo, assim, super favorável, tá? Agora, acho que o ideal é mesmo criar esse plano aí de ação e começar a agir, porque prazo você tem de sobra, tá? 12 meses é excelente, é mais que suficiente. Então, fique tranquilo. Então, confirmem aí pra mim se voltou, porque aqui parece que tinha dado uma... Vocês conseguem me ouvir? Confirmem aí, por favor, porque travou um pouco. Se alguém puder me confirmar, por favor. Deixa eu aproveitar para acender a luz aqui, gente. Tá ficando escuro. Pronto, voltei. Tem alguém aí? Tem alguém me ouvindo? Por nada, João. Pode mandar mais dúvidas que você tiver. Então, se você já tem o edital em mente, dá uma conferida ali nas provas que são aceitas, dá uma pesquisada aqui no meu feed. Tem até um resumo das provas que são aceitas pelo CapSprint. Então, se você tem essa intenção de concorrer ao programa, vale a pena. Tem um resumo lá de todas as provas. Se tiver dúvida também, pode me mandar. E caso você ainda não tenha um edital, o que é recomendado fazer? Mesmo que você ainda não tenha nenhum edital, você provavelmente tem intenções futuras. Então, você sabe mais ou menos que tipo de programa você gostaria de tentar, que tipo de bolsa você gostaria de tentar. Então, nesse caso, o que eu geralmente oriento pesquise, né? Procure nos editais dos anos anteriores. Esse quesito ali da prova de proficiência, ele não costuma ser alterado, tá? De um ano para o outro, de um edital para o outro, assim, né? No tempo. Então, vale a pena, confere nos editais anteriores quais provas foram aceitas, qual a nota exigida, porque por ali você consegue mais ou menos ter uma base para poder se preparar. E aqui fica um alerta, tá? Tomem cuidado com a enganação. Porque eu já vi post dizendo o seguinte: na hora de escolher a prova, avalie a nota exigida. E aí vamos comparar o seguinte: a nota do TOEFL ITP, ela vai de 310 a 667. A nota do IBT, ela fica ali 90, 100. Então, se você compara as duas notas, 100, né, que é o caso do João, ele precisa de 100, e eu comparo com alguém que precisa de 527 parece muito maior, porque o número é maior. Mas o que vocês precisam avaliar, gente, é o nível. Essas notas correspondem a um nível. Não necessariamente um número maior significa um nível mais alto de inglês. Às vezes as notas são correspondentes. Então tomem cuidado para não cair nesse tipo de falácia, tá? O que conta ali é o nível. Às vezes o nível é equivalente, por mais que em número a nota pareça muito mais alta, tá? Então a gente falou de quem tem edital, de quem não tem, da compatibilidade de nota. E aí vamos falar então sobre o Score Meta. Eu sempre tomo, gente, como exemplo o caso dos doutorandos, né, que pretendem tentar o edital do doutorado sanduíche, porque eles representam ali a maioria dos meus alunos, tá? Nos editais de sanduíche, geralmente é exigido 527, 540. E se nós formos pensar, né, quanto que eu precisaria ali por sessão? Nós precisaríamos de um score de mais ou menos 53 por sessão para chegar no 527. Então, no mínimo 53 por sessão. Só que a gente sabe que esse é um cálculo um pouco ilusório. Porque nós temos 4 habilidades em inglês. Então, nós temos listening, writing, speaking and reading. Nós temos 4 habilidades. Nem todo mundo tem exatamente a mesma facilidade com as 4 habilidades. Tem gente que tem mais facilidade para ler,
principalmente quem vem desse contexto acadêmico e tem contato com artigos em inglês. Tem gente que tem mais facilidade para ouvir, porque às vezes tem um contato maior com áudios em inglês, com música, com filme, com série, etc, podcast, etc. Então, por mais que o ideal, né, seria ter mais ou menos 53 ali por sessão, na realidade, o que vai acontecer? Se você tem mais facilidade em uma sessão, provavelmente o seu score naquela sessão vai ser mais alto. E isso vai acabar, de alguma forma, compensando o score nas sessões que você tem dificuldade. Então, é tudo questão de equilíbrio, tá? Como que o ideal, né, de trabalhar durante a preparação? Vamos tentar melhorar os pontos que você tem dificuldade? Sim, com certeza. Mas vamos também aproveitar o potencial que você tem, a facilidade que você já tem com a leitura, por exemplo, para subir o seu score naquela sessão e compensar, talvez, as suas dificuldades em outras sessões. Então, é tudo questão de equilíbrio, né? Me digam aí se vocês têm dúvidas. Se não tiverem dúvidas, vamos seguir aqui. Então, é o seguinte. Já sei qual é a prova que eu vou fazer. Já sei qual a nota que eu preciso. O que eu vou fazer agora? E aí é que entra o que a gente chama plano de ação. O que eu preciso fazer para alcançar essa nota? Então, o que eu preciso fazer para chegar no resultado que eu quero? Qual é o processo? Quais são as etapas? Quais são os passos que eu preciso cumprir para alcançar esse objetivo? Primeira coisa, prazo. Determinem o prazo de vocês. Vocês conseguem me ouvir, gente? Parece que tá travando por conta da conexão, mas digam aí se vocês conseguem me ouvir. Um erro muito grande que vocês podem cometer é deixar para se preparar no limite ali da prova. Porque o que a gente precisa considerar? Primeiro, o mais óbvio de tudo. Pode ser que você não consiga a nota de primeira. Esse é o mais óbvio, né? Pode ser, de fato, que você não consiga de primeira e precise fazer a prova de novo. Segundo, existe um prazo mínimo para que você consiga receber o seu score oficial. Então, se eu tenho até o dia 10 de novembro para poder enviar a nota, eu não vou deixar para fazer a prova no dia 8. Porque existe um prazo para o envio do seu resultado oficial. O resultado que você recebe ali no final da prova remota, do TOEFL ITP remoto, ele não é oficial. Você não pode usar esse documento para comprovar a sua proficiência. Você precisa esperar a documentação oficial, que vai levar pelo menos uns 3 dias. Considerem isso quando vocês forem agendar a prova. Considerem o fato de que talvez você não consiga de primeira e precise refazer a prova. Então, façam a prova o quanto antes, para não perder edital, porque ainda não tem o certificado. Quanto antes, melhor. Ah, mas eu tenho medo de fazer muito antes e chegar lá minha prova não valer. O TOEFL ITP, gente, o seu score oficial, ele tem validade de 2 anos. Então, se eu faço a prova agora, se eu me preparo agora e já consigo esse score, eu posso usar essa nota para aplicar. Então, eu consigo usar essa nota até 2 anos depois. Pode ter alguma instituição que ainda aceita a sua nota mesmo depois do prazo de validade ter vencido. Mas isso fica a critério da instituição, especificamente, tá? Agora, a prova em si, ela tem validade de 2 anos. Então, eu posso me preparar agora, eu posso garantir essa nota que eu preciso e usar até 2 anos depois. Eu não preciso deixar para fazer as coisas em cima da hora, né? Então, vejam aí quanto tempo mais ou menos você tem para conseguir para alcançar esse objetivo aí dessa nota.
São meses? São semanas? Um ano? Quanto tempo você tem? Comece por aí. Ah, então eu tenho 12 meses, como é o caso do João Paulo. Depois que você sabe o prazo que você tem, o que a gente precisa avaliar? Qual a sua disponibilidade de tempo para estudar? Tem gente que só consegue estudar no final de semana, não tem tempo durante a semana. Tem gente que tem pelo menos 1 hora ali todo dia e está disponível para isso. Tem gente que está disposto a dedicar ali 2, 3 horas por dia. Não que eu acho que isso seja necessário. Eu acho que se a gente faz um pouquinho ali todo dia, é muito melhor. Vocês não ficam tão exaustos, tão saturados. Tem exatamente o mesmo resultado. Não precisa ficar 3 horas por dia estudando. Se você estudar da forma correta, se você tem uma boa orientação, se você tem bons materiais, se você estuda ali da forma correta, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o que é se preparar para o TOEFL e o que não é se preparar. Se você estuda da forma correta, você não precisa ficar 4 horas por dia estudando, não. 1 hora no máximo é mais que suficiente. Então tenham isso em mente. Qual é o prazo que vocês têm para entregar esse resultado? Qual é o tempo que vocês têm disponível para estudar? Depois, qual é o seu nível de facilidade ou de dificuldade com o conteúdo? Se eu tenho muita dificuldade com inglês, se eu tenho um nível de inglês baixo, eu vou deixar para começar a me preparar em cima da hora? Aí, gente, olha, não tem assim milagre que resolva. Preciso ser sincera com vocês. Se vocês entraram aqui achando que eu ia dizer, tenho um milagre para te fazer ir do básico ao avançado em 2 semanas, não vai rolar. Então, quanto menos familiaridade você tem com a prova, com a língua e etc., mais você vai precisar se dedicar. Isso é lógico. Isso é lógico, tá? Então, quanto mais dificuldade, mais eu vou precisar me doar para aquela tarefa, né? Então, e o quanto antes também, melhor, tá bem? Depois, o que vocês precisam avaliar? Eu vou querer me preparar sozinha, eu quero ali tentar sentar e fazer tudo sozinho, ou eu vou buscar uma orientação? O que vocês preferem fazer? O que será que é melhor para mim nesse momento? Se eu tenho muita dificuldade, será que o ideal é eu pegar para fazer isso sozinho? Agora, se eu já tenho um conhecimento um pouco maior, será que eu também não preciso de uma orientação? Porque a gente tem que lembrar, pessoal, que por mais que o TOEFL seja uma prova de inglês, muitas pessoas com nível avançado não conseguem alcançar a nota. Ah, mas não é só inglês? É. Só que a gente precisa considerar que a prova tem um formato muito específico que não favorece a gente em nada em relação ao tempo. Na sessão de listening, vocês têm 12 segundos para responder uma questão. Ah, eu sei inglês fluente. Que ótimo, excelente. Mas você consegue responder essa questão aqui em 12 segundos? Porque se você não conseguir, o seu nível de inglês não vai servir para nada. Não na prova, tá, gente? Entendam que eu estou falando da prova especificamente. Não adianta eu saber todo o conhecimento do mundo, eu saber tudo sobre inglês e não conseguir responder as questões no tempo. Se eu não tenho tempo para responder, se eu não sei lidar com o tempo, eu não vou conseguir aplicar o meu conhecimento e, consequentemente, não vou alcançar o meu objetivo. Então, não é porque você sabe inglês que você não precisa se preparar. Pelo contrário, aproveite que você já sabe, aprenda como resolver cada um dos tipos ali de questão, o que está sendo avaliado, o que não está, para você direcionar a sua atenção, direcionar o seu conhecimento de forma estratégica. Aproveite o seu conhecimento e use de forma inteligente e estratégica, tá?
E aí, por último, caso vocês optem por estudar sozinhos, você vai precisar escolher materiais, ferramentas, recursos. E aí fica um alerta. Cuidado, a internet é excelente. Tem muita coisa boa, tem muita coisa gratuita. Mas tomem cuidado. Tem muita coisa desatualizada. Às vezes, você vai pegar um material achando que é da prova recente e é da prova de 200 anos atrás. Às vezes, você vai pegar um material achando que é do TOEFL ITP e é do IBT. Tomem cuidado para selecionar materiais. Comprem materiais oficiais. Isso é muito mais garantido. Porque se vocês ficarem estudando com material que não tem nada a ver com a prova, sabe qual é o risco que vocês correm? De ter que fazer a prova de novo. E aí vocês vão gastar muito mais do que se tivessem optado desde o início por comprar um material oficial. Então, usem os materiais oficiais. Preciso pagar? Preciso. Só que vale a pena. Ou você quer simplesmente ficar estudando com material que você achou não sei onde e correr o risco daquele material não ter nada a ver com a realidade da prova. E aí você vai ter que pagar mais R$572 para fazer a prova. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Então, a gente falou de como selecionar a prova, qual prova eu preciso fazer, como que eu vou criar esse plano de ação, quais são esses pontos ali que eu preciso considerar na hora de estudar. Nenhuma rotina de estudo vai ser igual, porque cada um de vocês tem uma prioridade, tem uma rotina diferente, tem uma vida que exige isso de vocês. Então, cada um vai criar o seu plano de ação do seu jeito. Não vou ficar aqui, dando regra. Ah, tem que ser 2 horas por dia. Nada disso. Faça o seu melhor. Se você puder 15 minutos por dia, faça 15 minutos por dia. Melhor do que não fazer. Porque às vezes vocês vão pegando regras na internet de cronogramas de estudos mirabolantes, de que eu tenho que dedicar 2 horas por dia. E sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Porque você sabe que não tem 2 horas por dia. Pra que você vai tentar fazer isso? Se você sabe que não tem esse tempo. Faça o que você pode, com as condições que você tem, com o tempo que você tem, com o recurso que você tem. Não vai ficar se comparando, porque isso vai levar à frustração, tá? E aí, vamos pegar o caso de quem já decidiu qual prova, já fez a prova, mas não conseguiu a nota a tempo de entregar no edital. Ou, às vezes, até fez a prova, só que conseguiu a nota abaixo. E aí o edital fechou. O que eu vou fazer agora? Perdi o edital. Primeiro, lembrem-se de que existem outros editais. Existem vários arrobas aí que divulgam editais de bolsa e etc. Fiquem por dentro disso. Essa não é a única oportunidade que você tem. Procure. Pesquise. Existem, outras oportunidades. Não é porque você perdeu essa que você não vai mais usar a sua nota. Não é assim. Existem outros editais. Segundo, e talvez o mais importante, esses editais, eles têm uma certa recorrência. No início do ano sempre tem algum edital. Fevereiro, março. Então é assim, esse é o momento para já se preparar e garantir essa nota para entrar nos editais do próximo ano. Então, não existe só um edital. Os editais, eles têm essa certa recorrência, então você consegue se programar, você consegue mais ou menos ali antecipar quando você vai precisar dessa nota novamente. E o mais importante, se você não conseguiu agora e o edital é só no próximo ano, você tem o mais importante, o mais valioso recurso, que é tempo para se preparar. Quanto mais tempo eu tenho, melhor. Principalmente se o meu nível de inglês atual tá muito abaixo do que eu preciso.
quanto mais longe o seu nível de inglês está do seu score meta, do nível que você precisa atingir, mais a gente precisa de antecedência. Não vem achando que de um dia para o outro você vai sair de A2 e vai para o C1, não. Não existe isso. Quem te prometeu isso está mentindo. Por mais que tenha muita gente que acredita nisso ainda, né? Mas estão mentindo. Preciso te contar isso. Toma cuidado com as promessas aí que vocês estão acreditando. Me contem aí se tem dúvidas. Me digam aí as dúvidas. Enquanto isso, eu vou fazendo o quê? Mais café. Me diz aí se vocês estão com café também ou não. Acho que eu tô sozinha nesse café, hein? Sei não, hein? Pronto. Me digam aí se tem café aí também. Gente, isso aqui é o puro cheiro do quê? Do score alto. Seguinte. Caminhando então, e eu tô morrendo de calor... Caminhando então para o final da nossa live, o final da nossa conversa. Eu já entendi qual é a prova, como escolher a prova, como criar um plano de ação, quanto tempo eu preciso, o que eu vou fazer agora? Entender o que é de fato se preparar para o TOEFL ITP e o que não é se preparar para o TOEFL ITP. Vamos começar pelo que não é? Primeiro, não é se preparar para o TOEFL, ficar decorando lista de palavra. Pessoal, não tem como prever quais são as palavras que vão aparecer numa prova, a menos que sejam as palavras relacionadas ao conteúdo que está sendo cobrado. E para isso, você precisa conhecer qual é o conteúdo que está sendo cobrado. Agora, decorar listas de palavras no geral, avulsas, não vai te levar a lugar nenhum. Essa não é a prioridade, ou não deveria ser a sua prioridade no momento de preparação da prova. Esqueçam decoreba de lista de palavras. Isso não é se preparar para a prova. Segunda coisa que não é se preparar para a prova, estudar inglês no geral. Começar aí, pegar qualquer curso de inglês, qualquer livro de inglês e começar a estudar. Ah, mas isso não vai me ajudar para a prova? Vai, mas isso não é te preparar para a prova. Porque a prova tem conteúdos específicos que estão sendo avaliados. Às vezes você vai estudar 10 conteúdos e nenhum desses conteúdos é cobrado na prova. Então, sim, a gente vai estudar inglês? Sim, a gente vai estudar inglês, mas não é qualquer conteúdo de inglês. A gente precisa estudar o conteúdo de inglês cobrado na prova especificamente. Esse é o melhor caminho. Ah, eu quero treinar, eu quero estudar para a prova com música, com série, enfim... aplicativo, eu quero, sei lá, usar série, filme, música, vídeo no YouTube. Isso é bom? Depende do ponto de vista. Existem 2 tipos de prática que a gente precisa manter durante o período de preparação. A principal, que é o que eu chamo de fake real, é a prática focada em reproduzir a realidade da prova. Exercícios e simulados idênticos às questões da prova. O segundo tipo de prática, ele não é, o mais importante, mas ele pode te auxiliar, principalmente se você precisa aumentar o seu nível de inglês, que é a prática mais livre, é ter o contato com o inglês em outras fontes que não sejam exatamente fontes idênticas à prova, mas que vão te ajudar de alguma coisa a melhorar o seu inglês, a aprender vocabulário,
a ter mais contato com áudios, a desenvolver a sua habilidade de listening, a conhecer mais as pronúncias das palavras. Então, existem dois tipos ali de práticas que são essenciais. Mas o principal é o que eu chamo de fake real. Não adianta nada eu ficar estudando com filme, música, né, e série, se eu não tivesse contato com os áudios idênticos à prova, com as questões idênticas à prova. Agora, se eu tenho já esse contato com a realidade da prova, simulados, exercícios e etc., tudo que eu fizer a mais vai somar nisso aqui, vai me ajudar de alguma forma. Agora, isso aqui puramente, só música, só série, só filme, não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então, o que seria se preparar para a prova? Qual é o melhor caminho? E aí eu tenho 3 pontos aqui para a gente fechar, que são fundamentais. Primeiro deles, dividir o seu tempo de preparação entre teoria e prática. Por que então dividir entre teoria e prática? Saber teoria, a teoria ali por trás da prova, entender a lógica da prova, os conteúdos que estão sendo cobrados, os tipos de questão, como resolver cada um dos tipos de questão, é essencial. Não tem como negar. Agora, se eu fico só na teoria e não coloco isso em prática, eu não consigo avaliar se eu entendi aquilo ou não, se eu vou conseguir aplicar na prova ou não. Então, estudem a teoria, mas não deixa para aplicar essa teoria no momento da prova, não. Começa a aplicar agora, porque dá tempo de errar e de corrigir o seu erro. Ao mesmo tempo, fazer exercício, fazer simulado é excelente, sem dúvidas. Mas não adianta eu ficar fazendo 10 exercícios, 20 exercícios e simulados se eu continuar repetindo o mesmo erro, porque eu não tenho conhecimento teórico. Eu não entendo o que eu deveria fazer naquela questão. Vocês vão ficar andando em círculo. Então, aprendam. O primeiro ponto de um preparatório é dividir o seu tempo entre teoria e prática. Os 2 pontos ali têm um peso muito importante na sua preparação e no seu sucesso ali na prova. Não tem como ignorar um ou outro, tá? Segundo ponto, a gente precisa simular a realidade do exame, a realidade da prova. O que seria simular a realidade da prova? Fazer os exercícios como se fosse a prova, no mesmo tempo que você teria para responder. Eu vou ter 2 questões por minuto na prova, então eu vou fazer 2 questões por minuto. A prova tem 50 questões, então eu vou fazer 50 questões. Na prova, eu só posso ouvir o áudio uma vez, então quando eu fizer o exercício, eu vou ouvir o áudio uma vez só. Tentem reproduzir a realidade da prova. Não adianta nada você pegar um simulado, fazer o simulado com todo o tempo do mundo, pausar, um dia faz 2 questões, no outro faz 10, no outro termina e etc. Sendo que na prova você não vai poder fazer isso. O seu tempo não vai ser o mesmo. E a gente já viu que tempo é fundamental. Se eu quero me dar bem na prova, se eu quero alcançar o meu objetivo, eu preciso me acostumar com o formato da prova, com o tempo da prova, com o cansaço da prova, com o conteúdo da prova. Não adianta ficar fazendo exercício no tempo de vocês, gastar 10 minutos para responder uma questão, sendo que na prova você vai ter 12 segundos. Isso é desperdiçar tempo, energia, dinheiro, tudo. Primeiro, reproduzam a realidade da prova, tá? E aí, por último, acredito eu, o mais importante de todos os pontos é analisar o resultado de vocês. O que é isso, analisar resultado? Não adianta eu pegar um exercício, um simulado para fazer e só corrigir o gabarito. Acertei, errei, acertei. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai.
Se você ainda não conseguiu a nota que você precisa, se você está se preparando e quer chegar num lugar mais alto, numa nota mais alta, você só vai conseguir fazer isso se você entender o que você está errando. Ah, ok, errei essa questão aqui. Por que eu errei essa questão? Teve alguma palavra ali que eu não consegui ouvir? Teve alguma palavra que eu até ouvi, mas entendi de outra forma? O que aconteceu ali? Foi o tempo? Qual foi o seu erro? Se você não entende onde você está errando, você não sabe o que você precisa fazer para aumentar a sua nota. Se você está aí fazendo exercício, corrigindo gabarito, esquece. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Para entender o que você está errando. É muito melhor você fazer um exercício, um simulado e corrigir cada uma daquelas questões de forma detalhada do que você ficar fazendo 50 simulados e corrigindo gabarito. Tenham isso em mente, tá? E aí, agora me contem aí quais são as dúvidas de vocês. Me empolguei falando, né, gente? Meu Deus do céu. Tô até sentindo calor. Me digam aí quais são as dúvidas. Se precisam aí de alguma orientação, como foi o caso do João aqui. Deixa eu tentar printar aqui. Peraí. Ai, deixa eu tentar printar essa pergunta. Ai, consegui. Depois eu posso usar elas. Me digam aí se tem dúvidas, se precisam de alguma orientação em relação à prova, se vocês aí já sabem qual prova vão fazer ou se ainda estão perdidos. Se vocês não tiverem dúvida, a gente vai encerrar aqui. Se você estiver assistindo a gravação e ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo ou você pode me enviar uma DM também, tá? E para aqueles que estão dispostos a começar a se preparar agora, tem turma começando. Dá uma olhada aí no feed que tem todas as informações direitinho da nossa turma de curso intensivo, começando em novembro, terminando na metade de dezembro. Completíssimo, com todas as informações que vocês precisam saber sobre a prova. Ok? Tudo certo? Ó, bom final de semana para vocês. Um beijo, até a próxima live.